Ao público aqui presente e ao público que está nos acompanhando através de nossas redes sociais e pela TV Sindifisco. Vamos dar início ao Seminário Internacional Política de Benefícios Fiscais, Administração Tributária e Estado Democrático de Direito do Brasil. Para a solenidade de abertura, convido ao palco o auditor fiscal, Dr. Isaac Falcão, presidente do Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Convidamos Dr. Robson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal do Brasil. Convidamos Dr. Gilberto Pereira, vice-presidente de Estudos e Assuntos Tributários da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, neste ato representando o presidente Wilson Romero. Convidamos ainda Dr. Francelino Valença, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO. Convidamos Dr. Fábio Henrique de Souza Macedo, presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM. Convidamos Dr. Rodrigo Keidel Espada, presidente da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT. Pedimos a todos que acompanhem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Podem tomar os assentos, por gentileza. Ouviremos inicialmente o presidente do Sindifisco Nacional, Dr. Isaac Falcão. Bom dia, quero saudar a todos que estão aqui nesse auditório, que estão nos assistindo e que estão assistindo online. Agradecer a presença do secretário Barreirinhas, da ANFIP, representada aqui pelo Gilberto, do nosso colega Francelino Valença, companheiro de tantas lutas, do meu amigo Rodrigo Espada, do Fábio Macedo. Registrar aqui a presença, né, do nosso colega representando o Sindreceita,
enfim, nosso ex-presidente aqui, Paulo Gil, nosso ex-presidente Carlos André. Pessoal, a gente acho que está num momento muito especial em que se abriu aqui uma caixa preta dos benefícios tributários, né? Toda vez que a gente escuta falar em equilíbrio fiscal, a gente já espera que vai perder algum direito, né? Que a saúde vai ser cortada de alguma forma, ou a educação, ou a segurança pública, ou a previdência social. Escutou equilíbrio fiscal, normalmente é alguma coisa que a sociedade brasileira vai perder. Então, quando a gente começa a pensar equilíbrio fiscal como combate à sonegação, por um lado, né? Ou uma revisão do gasto tributário, isso marca algo, a meu ver, assim, bastante alvissareiro, né? A gente precisa de olhar para esses benefícios. Eu não quero dar spoiler, não, da palestra do Lettieri. Ele organizou os dados divulgados pela Receita, né? Mas tem ali, por exemplo, uma empresa que está numa atividade bastante lucrativa e que tem um benefício da ordem de 19 bilhões de reais. Um terço de todo o gasto tributário de imposto de renda, pessoa jurídica, um terço, não, 30%, de todo o gasto do IRPJ está concentrado em uma empresa. E esse lucro que ela tem a partir desse gasto tributário, enfim, em nada mudaria provavelmente a atividade dela, ela continuaria fazendo a mesma exploração, na mesma mina, no mesmo lugar, igualzinho, né? Ou seja, é um gasto que a sociedade brasileira faz, enorme, cuja principal contrapartida é o aumento do lucro dessa empresa, que seria 77 bilhões, com esse gasto passa a ser 96. O que mais, né, que a sociedade brasileira poderia fazer com esses 19 bilhões? Posso, né, acho que a gente pode aqui imaginar 1 milhão de coisas. Em 19 milhões, em 19 bilhões, cabe 1 milhão de salários mínimos anuais. Um exército de gente, né, que poderia estar trabalhando em benefício da sociedade brasileira, um universo de políticas públicas, enfim. Então, a gente precisa discutir os benefícios do ponto de vista jurídico. Vamos ter aqui grandes juristas, né? Citar o professor Casal Tanabás, que tem um estudo aprofundado sobre isso. Enfim, na pessoa dele, prestar minhas homenagens a cada uma e o meu agradecimento a cada uma das pessoas que aceitaram palestrar aqui no nosso evento. E, enfim, dizer que nós estamos aqui num trabalho de revisão desses benefícios, de discussão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, e o sindicato tem feito esse trabalho, vai continuar fazendo, então cada um aqui vai acompanhar desdobramentos dessa discussão aí nas próximas semanas. Muito obrigado pela presença de todos no evento. Obrigado pelas palavras do auditor fiscal Isaac Falcão. Tem a palavra, neste momento, o doutor Robson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Isaac, pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Cumprimento você, saúdo o Sindifisco pelo evento, saúdo os colegas aqui também no palco, no seu nome, a todos os servidores, os estudiosos que estão aqui. Eu concordo plenamente, Isaac, com o que você disse, é isso mesmo. Sempre que se falou em ajuste fiscal historicamente nesse país, o ajuste ficou nas costas de quem mais precisa da prestação do serviço público, né? Sempre se falou em corte de despesa. Quando, a rigor, o gasto tributário é também análogo à despesa pública.
só que de uma maneira mais cruel, né? Ele historicamente sempre foi mais opaco, né? O gasto tributário, os benefícios fiscais, que muitas vezes são concedidos sem maior debate. A gente sabe muito disso. O ministro fala muito dos jabutis e tal. É isso, a gente sabe como funciona, né? Há grupos de pressão que estão lá também defendendo o seu interesse, não há nada de mais nisso, mas o caso é que esse tipo de pressão e esse tipo de aprovação de benefício nem sempre é feito da maneira mais transparente possível. E nós estamos dando um passo importante no momento em que nós colocamos ao debate público, expomos à população brasileira quais são esses benefícios. Então, nós já concluímos a primeira etapa de divulgação no site da Receita Federal, colocando lá o nome das empresas, por setor, com os dados abertos que podem ser trabalhados por qualquer um, são planilhas ali que podem ser trabalhadas por qualquer um, para fomentar esse debate como está sendo feito aqui nesse evento. É muito importante isso. E daí sim a população informada pode decidir aí, dentro desse debate democrático, o que é válido, o que não é válido, o que deve ser mantido, o que deve ser revogado de benefício fiscal, o que deve ser modificado, o que deve ser ampliado, reduzido. Então, transparência acho que é a palavra-chave para isso, né? E é também importante para que as empresas assumam um papel mais ativo de responsabilidade social, né? No momento que a gente sabe que a empresa X, YZ tem o benefício fiscal este ou aquele benefício fiscal, ela é chamada também a esse debate público, a dizer o que ela está fazendo, né? Por que ela merece esse benefício. Então, esse debate também é importante junto aos contribuintes. Nós temos feito isso, viu, Isaac? Quando as empresas, as associações vão lá na Receita, eu tenho convidado-as a fazer o debate abertamente. Vocês têm um benefício fiscal, é isso que nós queremos para o Brasil? Sei que o empresário ele está buscando lá o maior lucro possível, mas será que não é possível um debate mais aberto, um debate de conformidade também com os contribuintes, para que a gente procure soluções sem litígio, né? Consensuais em relação, inclusive, aos benefícios fiscais? E um ponto também que eu queria destacar é que esse amontoado de benefícios fiscais, nem sempre concedidos de maneira racional, ajudam, talvez seja um dos maiores fatores da disfuncionalidade do nosso sistema tributário, que é uma loucura, né? A gente tem mais exceções do que regras, muitas vezes, na tributação, fruto, muitas vezes, da proliferação de benefícios fiscais. Outro dia, tinha um pessoal lá na Receita, contando um caso específico lá de Minas Gerais, de um produtor daqueles carrinhos acho que já falei isso no evento, né? De carrinhos de obra, né? Ele dizendo que o cara estava quebrando, né? Porque ele estava acumulando créditos, né? Porque foi concedido um benefício fiscal de PIS/COFINS na saída lá do produto, mais adiante, e ele acabava acumulando esses créditos e estava quebrando. Por quê? Porque os concorrentes deles, desse produtor, eles fabricavam não apenas carrinho, mas outros produtos nos quais, né, ele conseguia gastar aquele crédito. Então, o concorrente dele não acumulava. E olha só, para ele conseguir sobreviver, ele estava pensando em fazer coisas que ele não sabe fazer, produzir alguma outra coisa para poder gastar o crédito, eles estavam desesperados. E como este caso, tem tantos outros aí, né, de benefícios que são concedidos numa cadeia produtiva, que geram benefícios para algumas empresas dessa cadeia e podem quebrar outras que estão lá. Por quê? Porque foram concedidos sem levar em consideração todo o sistema tributário. Tem casos bizarros, né, que nós vemos na internet, o pessoal manda, a lanchonete não vende mais sorvete, vende produto derivado de bebida láctea. Sabe, é uma coisa, parece piada, né? Mas, enfim, o que a gente faz? O sistema é tão complexo, tão confuso, que as empresas ficam procurando brecha e mudam até o seu negócio, né, de uma maneira irracional para pagar menos tributos. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, a reforma tributária é muito importante nesse contexto, mas o trabalho também de transparência, de debate claro e aberto é essencial também para nós sabermos aonde nós queremos chegar, né? E concluindo, né, nós temos hoje uma diretriz constitucional lá da Emenda Constitucional 109, que reconhece, o Congresso reconheceu que esse volume de benefício fiscal é incompatível com o sistema tributário saudável, né, mais de 4% do PIB. Tem lá uma diretriz para reduzir para 2%, né? Ela é de 2019 e ainda não foi regulamentada, não se levou adiante. Mas nós estamos estudando, nós estamos nos debruçando nela, como eu disse, de uma maneira transparente, democrática, conversando aí com os setores, e nesse ponto também esse seminário é muito importante, né? Para fomentar o debate e para trazer aí propostas e soluções aí.
Então, concluindo, Isaac, eu saúdo mais uma vez esse evento, altíssimo nível, o pessoal que está aqui tem muito a colaborar, inclusive o professor Casal Tanabás, como você disse aí, estudioso importante, e outros tantos aí que estarão nesse debate, contribuir para esse debate, para que nós avancemos aí para um sistema tributário mais justo. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, doutor Robson Barreirinhas. Ouviremos neste momento o doutor Gilberto Pereira, vice-presidente da ANFIP. Bom dia a todos que estão aqui assistindo presencialmente, virtualmente. Agradecer aqui o Isaac Falcão, presidente do Sindifisco, pelo evento, doutor Barreirinhas, nosso secretário da Receita, Francelino Valença, nosso amigo e companheiro da FENAFISCO, Rodrigo Espada, nosso companheiro também da FibraFit, FENAFIM, o Fábio aqui representando, nosso colega também aqui, Geraldo, do Sindi Receita, agradecendo a tua presença aqui. A reforma tributária é algo esperado há muitos anos e estamos felizes que estamos vendo alguma coisa que vai caminhar. Não sabemos que vai sair, mas está andando, né? Acho que no meio do caminho, no caminhar, a gente vai acertando o que vai ficar para trás. Mas é importante que a reforma seja por completo. Tem que haver a reforma da renda e do patrimônio. Só o consumo não resolve o problema do nosso país. E nessa reforma, o principal vencedor tem que ser o povo brasileiro, tem que ser a camada mais pobre de nossa população. Esse, sim, é que tem que ser o foco. O nosso povo tem que melhorar de vida. A classe mais baixa, aqueles que estão no nível menos privilegiado, eles têm que subir a camada social. Não podemos ter um país com tanta desigualdade como temos hoje. E é isso que a ANFIP vem lutando e que esperamos que, com essa reforma, a gente consiga caminhar nessa direção. Mais uma vez, obrigado aqui ao Isaac pelo convite, pelo evento, e que todos aqui saímos aqui crescendo mais, conhecendo mais esse problema e criando soluções para poder resolver. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, doutor Gilberto Pereira. Ouviremos agora o doutor Francelino Valença, presidente da FENAFISCO. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês. Aproveitar e saudar aqui ao lado do Rodrigo Espada, que está conosco, Fábio, que veio no voo, conosco também, o nosso querido Gilberto da ANFIP, secretário Barreirinhas e o nosso presidente do Sindifisco Nacional, por ter feito esse convite ao seminário tão importante, tão fundamental, numa época crucial, ímpar no país, um momento único. E não poderia deixar de saudar também aqui na plateia, em nome da plateia, meu amigo Floriano Martins, uma pessoa que aprendi a ter uma visão mais profunda da vida, nosso querido Geraldo do Pacto de Brasília. A gente tem um grupo chamado Pacto de Brasília, são 8 entidades nacionais que se uniram para começar a discutir princípios. Saímos do mundo do individualismo para pensar no mundo de uma sociedade melhor, que funcione da maneira mais adequada numa sociedade republicana. Republicana? Estamos nela. Reforma tributária está em pauta? É essa reforma que nós queremos. É uma reforma, e eu peço desculpas aos que pensam diferente, é uma reforma que está vindo ao anseio do poder econômico num sentido apenas de simplificar. Pior, e muito pior. Os estados e os municípios, os entes subnacionais, estão abrindo mão, se passar essa reforma, do seu poder de tributar para um novo Conselho Federativo, não previsto na Constituinte. Os constituintes não previram isso. A gente poderia fazer isso em uma nova Constituinte? Usurpar um pouco a competência de cada ente e jogar para uma coisa que sequer foi imaginada no passado, sob os auspícios, o argumento, e os grandes argumentos, de que vai simplificar e a simplificação resolve. Uma pergunta, para a dona de casa, para o trabalhador, para o assalariado, como foi no cálculo aí rápido que Isaac fez, essa reforma altera alguma coisa para eles? Ele vai pagar X, Y na compra, reduz a compra, ele vai poder comprar mais? Parece que não. Parece que não. Porque para ele não interessa se são 2, 3, 4, 5 ou 10 tributos.
O sistema hoje resolve esse problema. Para ele resolve se ele tem mais condições para resolver o problema da demanda reprimida que eles têm. Isso sim faz a economia, azeita a economia desenvolver. Não estamos nesse caminho. Infelizmente, não estamos. E pior, porque a gente diz que é pior. Porque passando essa reforma no primeiro ano do governo, que é o ano das grandes reformas, todo governo, historicamente, faz as reformas no primeiro ano, e vai ser sobre o consumo, e há risco de aumentar, sim, a carga sobre o consumo, e a ideia é fazer uma reforma neutra, não é isso? Então, a gente tem um risco de reduzir sobre a renda e o patrimônio. Por incrível que pareça, a gente está sob o risco de reduzir a carga tributária daqueles que deveriam pagar mais tributos. Não parece, na nossa ótica, que é a melhor e o melhor momento de fazer uma reforma tributária calcada só exclusivamente sobre o consumo. Enfim, são problemas que a gente vai debater, a gente quer debater, benefício deles. O governo foi avante, começa a colocar luz nesses problemas, mas só um detalhe para finalizar. A gente só pega os exemplos que nos interessam, às vezes de forma um pouco maniqueísta. E eu ouvi por todos os anos vários governos falando, parlamento, que os Estados Unidos é um exemplo pujante de uma economia que se desenvolve, né, só está perdendo para a China, sei lá, até nesse debate com a China, e aí a gente vem para a Europa para discutir a reforma tributária. Nos Estados Unidos, as bases de incidência do imposto de renda é o governo central, são os governos estaduais e são os governos locais. Lá tem federalismo. Aqui a gente vai acabar com o federalismo se passar da forma que está. Enfim, parabenizo pelo evento e só em ter casal Tanabás com o livro dele, né, um grande escritor, foi a tese dele, dever fundamental de pagar impostos, já é, dentre outros palestrantes, um brinde para todos aqueles que estão aqui e vão assistir. Muito obrigado pelo convite, sucesso ao evento e boa sorte e bom debate na futura reforma tributária. Obrigado. Obrigada pelas palavras, doutor Francelino Valença. Ouviremos agora o doutor Fábio Henrique de Souza Macedo, presidente da FENAFIM. Bom dia a todas e todos presentes e online, né? Cumprimento o presidente Isaac, o secretário Barreirinha, e agradeço ao Isaac por estar participando da abertura deste seminário, né? O tema é uma nova política de benefícios fiscais. Quem mais sente a realidade dos benefícios fiscais é o município. Tanto da política tributária estabelecida pela União e pelos estados. A gente está no momento de discussão de reforma tributária. E eu vejo o modelo que está sendo colocado não trata disso em pontos cruciais. Está se criando um novo tributo, que agora diz que é dos estados e municípios. Tem essa questão toda que o Francelino colocou do Conselho Federativo, mas é um tributo partilhado. Mas trazem coisas da caixinha do ICMS para esse novo tributo. Falta coerência. Como é que um ente ou um grupo de entes vão controlar a maior parcela da receita municipal decorrente do IBS? Isso é incoerência. Isso é o imposto dos dois. Isso não é imposto estadual, nem o imposto municipal. Isso tem reflexo na receita municipal. Em decorrência o quê? Os estados ainda vão poder fazer sua política tributária, podendo diminuir a alíquota, mudar critério de repartição, influenciando na receita municipal. E o que, como o Francelino colocou, o trabalhador mora onde? No município. Essa reforma precisa ter um olhar municipalista, e não está tendo. Dizem que os municípios vão ganhar. Eu não acredito nisso. Porque se o município tem o ISS, que é o setor econômico que ele mais cresce, ele vai perder participação e vai dar em favor dos estados. E quando você vê a forma como eles estão aplicando o critério de repartição, os estados já vai 100% para o que é universalmente aceito, que é o destino. O município não. O município é a menor parcela que é o destino. Então, aqueles municípios produtores e prestadores de serviços vão ter dificuldades. Eu vejo, num curto prazo, cidades importantes com crise financeira. Porque o modelo que está sendo proposto não está tendo um olhar. Na transição. A transição que saiu no relatório, eu vejo que foi pior do que tinha antes. Se antes eu já vislumbrava um período longo de congelamento
de receita, só atualizado pelo qualquer índice de inflação. Agora eu vejo queda real em grandes cidades. Como é que isso vai ficar? Como é que vão dizer isso para o prefeito? Que agora reduz em 90%, reduz em 1,45 avos por ano. Isso é mais ou menos 2,2%. Então, é cada vez menos. Estabelecendo um critério que prejudica o município que está perdendo. Se não tiver um olhar municipalista, vamos ter cidades grandes, médias, pequenas também, em crise. Crise na coleta de lixo, crise na saúde, crise nas escolas. Vai ser uma crise difícil de superar, porque as demandas no município só fazem crescer. E eu não vejo essa preocupação municipalista. Talvez porque os prefeitos sabem da importância do ISS e não querem abrir mão. E está um impasse, ninguém discute. E se a reforma passa desse jeito, eu temo por nós que somos cidadãos. E vivemos aonde? Nas cidades. Obrigado. Estamos à disposição para qualquer discussão, mas, no momento, é a nossa preocupação. Obrigada, doutor Fábio. Tem a palavra, neste momento, o doutor Rodrigo Keidel Espada, presidente da FEBRAFIT. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, inicialmente, cabe um agradecimento especial ao Sindifisco por estar oportunizando esse importante debate. O Sindifisco é a entidade mais poderosa do fisco brasileiro, atuante, e eu estou nesse debate político já desde 2015 e quero aqui testemunhar o protagonismo do trabalho do Isaac, do Lettieri, do Floriano, Patrícia, Natália e tantos outros diretores do Sindifisco que honram o fisco brasileiro. Benefícios fiscais. Bom, eu sou auditor fiscal estadual de São Paulo, então eu sou, talvez, especialista nisso. Porque o ICMS é o imposto que mais sofre com a guerra fiscal. Fraticida horizontal, entre os próprios entes irmãos, os estados, e também uma guerra fiscal entre estados e municípios, buscando base na discussão interminável se o celular, por exemplo, é bem ou mercadoria, mercadoria ou serviço. E cada vez vai ficar mais difícil numa sociedade moderna de a gente distinguir o que a gente compra, quanto de hardware tem aqui e quanto de software tem aqui no preço. E os contribuintes vão sempre buscar pagar menos. Então, se a tributação do ICMS é maior, eles querem que tenha mais software aqui e menos hardware, e a gente fica em discussões intermináveis. A ponto que a FEBRAFIT fez um estudo que saiu agora em vários jornais, Valor, Folha, que os benefícios fiscais só de ICMS, neste ano, estão em 228 bilhões de reais. É 30% da arrecadação do principal imposto dos estados. Não é pouca coisa. Abrir mão de 30% da sua receita não é pouca coisa. Mas eu quero deixar um ponto de atenção que essa questão não pode ser olhada somente por esse prisma. Ela é sintomática, porque ela faz parte de um sistema tributário que é complexo, disfuncional, anacrônico e que depõe contra o federalismo. Põe irmãos contra irmãos. E os governadores são obrigados a usar esse mecanismo para literalmente comprar empregos. É isso que eles fazem. Compram empregos para se legitimar com a sua base eleitoral. E perdemos, com isso, a arrecadação por forma de gasto tributário. Por que que isso é possível no caso do ICMS? Porque a gente tem um modelo tributário de 1966, o nosso sistema tributário nacional é de 66, tem mais de 50 anos, por isso anacronismo. E a gente, lá atrás, eu sou paulista, o estado de São Paulo e outros mais industrializados, decidiram que a tributação do ICMS tem que ser na origem. Então, com isso, por ser na origem, a gente está tributando a produção, e não como deveria ser o consumo. Todos os IVAs do mundo, o Javier está aqui, que é especialista em IVA europeu, auditor fiscal lá da Espanha, sabe que um bom IVA tem que ter no mínimo 3 requisitos.
3 premissas. Tributação no destino, para a gente cobrar o consumo e não a produção, e aí onera investimentos, onera exportação. Não cumulatividade plena, que a gente não tem. A gente fica discutindo se o produto agrega, se a matéria-prima agrega na produção, se gera direito a crédito, não gera direito a crédito, se o PIS e COFINS faz parte da base de crédito, base de cálculo do ICMS, se não faz. O ISS é cumulativo, gera cumulatividade e resíduos, né? Uma tributação oculta durante a cadeia. Quanto mais longa a cadeia produtiva, mais é afetada por essa distorção, e o Brasil sofre um processo gravíssimo de desindustrialização, e a gente não tem não cumulatividade. E também o terceiro, que é base ampla. Acabar com essa discussão se é bens ou mercadorias ou serviços. Tem que tributar o consumo, qualquer que seja. Então, o que eu estou defendendo aqui? É que a PEC 45, ela não é a solução de todos os problemas tributários, longe disso. Longe disso. Mas ela é um importante e firme passo na direção que nós queremos. Ter uma melhor qualidade do nosso sistema tributário, ou sobre a tributação do consumo, que é o que está se discutindo agora. Trazer racionalidade para o sistema. E na questão dos benefícios tributários, existe uma trava lá. Na PEC diz que fica proibido uma legislação única para todos os estados, municípios, União, proibindo benefícios fiscais. Não é bem-vindo? Ao meu ver, isso é muito bem-vindo. Proíbe benefícios fiscais. E cria-se um fundo de desenvolvimento regional para que os estados que têm menos condições de atrair investimentos possam usar esse fundo para atrair investimentos. Esse fundo de desenvolvimento regional está por volta da ordem de 50 bilhões, que é bem menor do que é dado hoje, vai ser dado no orçamento, numa discussão republicana com a sociedade e com o parlamento. Porque hoje o benefício fiscal nos estados é dado por um secretário de Fazenda ou um governador numa reunião com um empresário. E o fisco fica à margem dessa discussão técnica. Então vamos discutir no orçamento. O poder não emana do povo, então vamos ver se é mais importante o gasto com incentivo orçamentário ou a saúde, educação, segurança pública. Para encerrar, a progressividade, que é uma questão fundamental num país com tanta desigualdade como o nosso. Cumprimentar nosso deputado Raul aqui, que está chegando. Incansável, Raul. A progressividade. Todo mundo sabe que a tributação sobre o consumo não é para fazer progressividade. É um tributo arrecadatório. Financia políticas públicas. Mas ainda assim, comparando o sistema que a gente tem hoje com o que está proposto na PEC, nós estamos 1000 anos-luz atrás do modelo proposto. Seja, em palavras rápidas, pelo cashback, que vai devolver o tributo para as famílias de baixa renda, tornando um tributo, pelo menos, progressivo, e hoje a tributação sobre o consumo ela é altamente regressiva, vai aproximar as alíquotas de ISS e do ICMS, ou seja, hoje a gente tem 2% de ISS e 18% de ICMS, sabedores que somos, que os ricos consomem mais serviços e os pobres, proporcionalmente à sua renda, consomem mais bens e mercadorias e pagam mais imposto, e a gente vai aproximar, igualar a tributação entre serviços e bens e mercadorias, tributação no destino. Então, o cidadão do Piauí vai pagar o imposto sobre o que está comprando, e aquele imposto vai ficar para o estado do Piauí, e não para São Paulo, como é hoje. O do Acre, a mesma coisa. E trazer aquela transparência de saber que está pagando e está se revertendo para ele. A clara relação entre o que se paga e o que o Estado devolve. O Fundo de Desenvolvimento Regional, que eu já disse, e tem travas na arrecadação. Os entes têm, no mínimo por 50 anos, todos os entes subnacionais, garantida a arrecadação atual, mais a correção inflacionária, o que não é pouca coisa também. Então, a Febrafit está em pé ao debate, tem muita coisa que precisa melhorar, e a gente está junto em pontos que precisam melhorar relativo ao federalismo, especialmente,
mas é participando do debate que a gente vai conseguir construir um texto melhor neste projeto que o Brasil tanto pede e tanto precisa. Muito obrigado e desculpa se eu estourei o tempo. Muito obrigada pelas palavras, doutor Rodrigo Espada. Nós agradecemos a todos e pedimos às autoridades que tomem assento na plateia, por gentileza.